Olá, paz a todos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para dar sequência à nossa contagem do Homer. Hoje o 14º dia da nossa contagem. E eu quero ler com vocês 2 versículos e explicar algo para vocês. Primeiro, o que está nos versículos 10 e 11, e depois eu quero ler com vocês algo também em Êxodo. Diz assim, Levíticos 23, 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado o moverá o sacerdote. E ele moverá o molho para que sejais aceitos. Guarda isso no coração, ok? Ainda... Deixa eu abrir aqui, 29 e 24, Êxodo 29, diz assim, deixa eu voltar um pouquinho antes para fazer sentido, versículo 22, Êxodo 29 e 22. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado e ambos os rins com a gordura que houver neles e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorrão dos cestos dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. Então está falando do período da Páscoa, pães asmos que nós acabamos de passar, né? E verso 24 diz assim, e tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Aí o texto continua, vou só ler o 25, depois o tomarás das tuas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. Então, eu vou voltar mais uma vez, porque eu sei que essas coisas não se memorizam de uma hora para outra, tá? Quando a gente lê aqui no versículo 12, verso 11, que diz, e ele moverá o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos, ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote, né? E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Então os 2 textos estão falando da mesma coisa. O que eu quero destacar hoje? Eu quero destacar hoje essa questão do movimento. Eu vou fazer depois um vídeo específico sobre o movimento, do porquê essa oferta passou a ser chamada de oferta de movimento. Hoje eu não vou dar para você o porquê. Hoje eu quero apenas te chamar a atenção do que a palavra movimento aqui significa, tá? Desde os primórdios, o plano de Deus nunca foi que o seu povo, a sua igreja, fosse uma lagoa fechada, um poço de água, um poço fechado de águas. Não, a intenção de Deus é que a água do Espírito que jorra em nós fosse como rio, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, você observa que as águas de um rio nunca param, elas estão sempre em movimento, né? Assim como as águas do oceano também nunca param, estão sempre em movimento. Mas você chega numa lagoa, por exemplo, é água parada. Você chega num poço, é água parada, a não ser que seja um poço de água viva, né? Uma nascente de água, é diferente. Mas normalmente poços são água parada. E a visão de Deus de consagração do seu próprio povo e de como o povo deveria honrá-lo era sempre a ideia de movimento. Você vê que a forma que Deus usou para espiar os pecados daquela geração pecaminosa do deserto, qual foi? Foi mantê-los em movimento. Saíram do Egito, quando cruzaram o Mar Vermelho, começaram a pecar contra Deus, pecar, desobedecer a Deus, se rebelar contra Moisés e Arão, e foram provocando.
Deus falou, ok, eu deveria matar vocês, mas eu não vou matar. Moisés intercedeu por vocês, eu não vou matar vocês, mas também não posso deixar vocês entrarem na terra. Então, para eu não destruí-los, mas também não deixar vocês entrar na terra, eu vou manter vocês andando pelo deserto, em movimento. Então, aquele movimento contínuo no deserto era uma espécie de expurgação daquela rebeldia, daquela rebelião, daquele comportamento nocivo que agrediu o coração de Deus. Então, toda vez que eles traziam algo para Deus, principalmente nos portais, isso acontecia na Páscoa, isso acontecia nas primícias da cevada, isso acontecia nas primícias do trigo, isso acontecia nas primícias da uva, nas primícias da oliveira e por aí vai. Sempre nos portais, o que o sacerdote tinha que fazer para que o ofertante fosse aceito? Tinha que mover aquilo diante de Deus, não podia ficar com aquilo parado. Senhor, muito obrigado por isso aqui, não. Tinha que mover. E por causa disso, esse tipo de oferta, que é a oferta dos portais, passou a ser conhecida ou chamada na Bíblia de oferta de movimento. Levava e entregava nas mãos de Arão e de seus filhos, os sacerdotes, e eles então moviam aquilo. E o verso 11 diz algo interessante, e ele, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor para que vocês sejam aceitos. Para que vocês sejam aceitos. A oferta era movida para que vocês fossem aceitos. Aí vem Jesus lá na frente e vira para os discípulos e diz assim, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em outras palavras, eu não posso parar, eu tenho que estar em constante movimento. Então Jesus vivia de aldeia em aldeia, pregando a palavra, curando gente, libertando gente e dando toda a sua saúde física em prol do anúncio da chegada do reino de Deus. E quando passa aquela fase, aquele período que Jesus é assunto aos céus, ele unge os seus apóstolos, unge os seus discípulos, e eles então fazem a mesma coisa. Você vê a intensidade do livro de Atos. O livro de Atos é uma coisa intensa, porque a igreja está em constante movimento. A igreja é uma oferta em movimento para Deus. Assim como Israel era uma oferta em pleno movimento para Deus no deserto. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então vamos usar esse exemplo para nós nos mantermos em movimento. Nos mantermos agindo, orando, clamando, indo aos cultos, servindo ao Senhor, evangelizando, ministrando às pessoas, fazendo eventos. Eu, Jefferson Neto, procuro sempre estar em movimento, cuidar da igreja, cuidar da minha família, cuidar do ministério apostólico, das cruzadas, dos encontros dos sedentos e etc. Tudo isso requer um esforço físico que eu faço para manter o ministério em movimento, a minha vida em movimento para Deus, porque eu quero ser rio e não quero ser lagoa. Eu quero ser rio, não quero ser poço. Então que você faça a mesma coisa, esteja em movimento, esteja sempre em ação, esteja sempre servindo a Deus, sempre interessado em crescer, sempre buscando a sua face, e Ele vai te honrar de uma forma espetacular, porque Ele é fiel e Ele não desampara aqueles que nele creem e dele esperam. Amém? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado que contássemos o Homer. Portanto, hoje é o 14º dia do Homer. Deus abençoe vocês.